Difusora, junto com você. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A paz do Senhor, quero convidar você que está nos assistindo para dentro de alguns minutos participar conosco do programa Edificados pela Palavra. Hoje estaremos tratando sobre o tema as consequências do pecado na vida cristã. Não perca, você será certamente muito edificado com esta palavra. A paz do Senhor. Nos diz assim a palavra do Senhor: ora, a mensagem que da parte dele nós temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, graças a Deus. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. É uma oração. Eu queria que os irmãos que encontraram, a gente fazer novamente essa leitura, versículo 23 e 24, que diz assim: sonda-me, ó Deus. Eu vou falar e os irmãos vão repetindo, tá? Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Graças a Deus. Pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós acabamos de fazer uma leitura na carta de João, escreveu, falando a respeito do pecado, falando da realidade do pecado na vida de todos nós. E sobre esse assunto que eu quero tratar hoje, nesta noite, sobre o pecado que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, que nós, como crentes, precisamos conhecê-lo, precisamos identificar ele nas nossas vidas, precisamos entender que mesmo nós temos aceitado Jesus como Salvador,
ainda assim permanecemos sendo pessoas pecadoras. É claro que agora, pecadoras, mas que tem uma promessa de Deus de ter esses pecados remidos, ou seja, ter esses pecados pagos pelo Senhor, através da sua morte lá na cruz do Calvário. Mas o pecado continua ainda sendo a realidade na nossa vida. E o apóstolo São João escreveu e disse: olha, se nós dissermos que nós não temos pecado, nós mentimos. Nós estamos mentindo se nós dissermos que nós não pecamos. Nós pecamos. Agora nós entendemos que agora nós temos um advogado junto ao Pai. Alguém que pode nos sondar. Por isso eu fiz a leitura aqui do Salmo de número 139. Alguém que pode nos sondar, que pode colocar em evidência esse pecado, ao ponto de gerar em nós, de constranger o nosso coração a um sentimento de arrependimento que nos leve voluntariamente a nos arrepender deste pecado, que nos leve voluntariamente a voltar à presença de Deus ou à presença de qualquer um que foi afetado pelo pecado, com o objetivo de consertar, de arrumar aquela situação. Os irmãos estão entendendo? Quando o salmista fez aqui este Salmo de número 139, versos 23 e 24, não se trata de uma oração de alguém que está em pecado. Não é uma oração de alguém que está em pecado, mas é uma oração de alguém que sabe da sua condição, sabe que o seu próprio eu procura às vezes condicionar, justificar certas ações na sua vida, ao ponto de querer justificar, de levar-nos ao engano, ao engodo, de que aquilo que nós estamos fazendo é algo certo, é algo justificável. E por isso ele pede agora, ele diz: olha, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Ou seja, ele estava abrindo o seu coração, os escombros do seu coração, a sua parte íntima, a sua intimidade, a sua vida pessoal, a sua vida de quatro paredes. Ele estava fazendo isso para que Deus pudesse sondar e colocar em evidência aquilo que porventura não estivesse no agrado de Deus. Aqui no livro do Salmo nós temos o Salmo de número 51. É um Salmo de Davi, que fala de Davi. Este Salmo 51, ele fala a respeito de uma confissão e arrependimento de Davi pelo pecado que ele cometeu de adultério com Betseba, matando Urias para poder ficar com a mulher de Urias. E a Bíblia nos diz, a palavra do Senhor, que Davi, quando cometeu aquele pecado, estava na sua casa, no seu palácio, andando ali, viu Betseba tomando banho, achou bonita Betseba, mandou chamar ela, deitou-se com ela. Daqui a pouco ela manda um recado para ele dizendo que tinha ficado grávida. Davi agora ficou preocupado, porque o marido daquela mulher que estava na guerra, e ela engravidou-se,
Ele mandou buscar o marido, trazer o marido, inventou uma desculpa, trouxe ele, para ele ficar lá na sua casa, para ele dormir com a sua mulher, e quem sabe depois dizer que aquela criança era de Urias, mas Urias foi fiel. A Bíblia diz que ele ficou deitado na porta do palácio, junto com os servos de Davi. Davi insistiu com ele, ele disse: não posso fazer isso, os meus companheiros estão lá deitados no campo, eu não vou fazer isso. Ele embebedou ele, tentou de todas as maneiras, e como não conseguiu, mandou ele voltar para a guerra, fez uma carta, mandou Joabe colocar ele na frente, e ele foi colocado na frente, e então foi morto. Depois veio só notícia para ele que ele tinha sido morto. Davi achou que estava resolvido o problema. Ele cometeu um pecado, achou que tinha resolvido o problema, que estava tudo resolvido. E às vezes nós também achamos que nós pecamos e está resolvido o problema. Outro dia eu estava falando para alguém, aqui acho que foi na igreja que eu falei, tem muita gente que está namorando e antes de casar se prostitui, aí depois casou, acha que resolveu o problema. Não resolveu o problema. O pecado continua existindo ali. Você passou a legalizar a vida sexual, a intimidade do casal a partir do momento que você se casou. Aquela parte que ficou para trás do casamento, que foi feita errada, continua errada. Davi achou que tinha consertado, agora o homem morreu, ele trouxe a mulher para dentro do palácio, casou, ficou com ela como mulher, agora nasceu a criança, ele pensou: está resolvido. Às vezes nós cometemos pecados aí e ajeitamos, damos um jeito, porque nós somos dados a esse negócio de dar um jeito, ajeitamos as coisas, e aí depois a gente ajeitou e acha que está tudo bem, está tudo legal, tudo beleza. Nessa hora é a hora que nós devemos chamar o Senhor e falar: Senhor, sonda o meu coração, veja se há em mim algum caminho mau, veja se eu estou fazendo alguma coisa errada, se eu já fiz alguma coisa errada. Eu me lembro de um irmão, não vou citar o nome dele. Esse irmão, já obreiro na igreja, antigo, nós cantávamos junto, de dupla. Ele já era presbítero quando eu era novo convertido, já faleceu, o irmão passou para o Senhor. E eu me lembro que aquele irmão, já muitos anos crente, mas o pecado estava incomodando ele, algo que ele fez há muito tempo atrás. Aí um dia ele não aguentou, ele achou que ele precisava de fazer isso, ele precisava de confessar o seu pecado, de quando ele era jovem, teve lá um negócio com um animal, alguma coisa por lá, e aquilo vinha corroendo ele por dentro. Ele sentiu necessidade. Por quê? Porque o Senhor sondou o seu coração, o Senhor mostrou para ele que ele precisava regularizar aquela situação, porque aquilo estava embaraçando ele, aquilo estava fazendo com que ele perdesse a alegria que ele tinha de estar sendo salvo, estava perdendo tudo. Mas Deus entrou no coração dele e sondou, e mostrou para ele: olha, tem um negócio que você precisa de consertar, está antigo, já está cabeludo, está lá atrás, tem que voltar lá e ajeitar aquele negócio. Mas eu sou obreiro agora, não tem problema, tem que voltar lá. Davi já era rei, e ele tinha esquecido da malandragem, do pecado que ele fez.
Foi preciso agora Natã chegar na casa dele, chegou lá e disse: olha, Davi, camarada tinha aí muitas ovelhas, muito gado, e ele tinha um vizinho que tinha só uma ovelhinha, que ele criou junto com seus filhos, tinha ela como se fosse sua filha. Mas aquele ricaço chegou ali na casa dele, alguém para visitar ele, e ele, ao invés de pegar uma das suas grandes ovelhas, das suas ovelhas para matar, ele foi lá e pegou a ovelhinha do seu vizinho e matou aquela ovelhinha. Davi já ficou furioso, digno de morte a tal pessoa, me diz logo quem é que eu vou mandar matar, diz logo quem é. Natã falou: Davi, é você este homem, é você este homem, foi você que fez isso. Você pegou Urias, mandou para ir morrer lá, tomou a mulher dele. Você sendo rei, quantas mulheres já não te dei a casa do seu senhor Saul, o rei? Quantas mulheres você quisesse eu não te daria, quantas coisas mais você me pedisse eu não te daria. Mas você foi tomar a ovelhinha lá do seu vizinho. Essa pessoa é você. Essa pessoa é você. Quantas vezes, irmãos, que nós não subimos. Tem um ditado lá no Goiás, não sei se aqui tem, mas lá no Goiás tem esse ditado. Quantas vezes que nós não enrolamos o nosso rabo, sentamos em cima dele e vamos falar do rabo do nosso vizinho. Não é verdade? Nós enrolamos o rabo, sentamos em cima dele e vamos falar do rabo do vizinho. Ou seja, nós sentamos em cima do nosso pecado porque achamos que ninguém tem conhecimento. Não se esqueça que tem um que sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. E ele pode sondar até aquilo que nós achamos, que nós não conhecemos, que nós já achamos que já foi eliminado, que já passou, não tem jeito. Não, nós não entendemos. Olha, sonda-me, Senhor, olha, sonda-me, Senhor, e conhece os meus caminhos. Veja se há em mim algum caminho mau. Veja se há em mim. Ou seja, esse Salmo de número 139, versículo 1 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Deus não perde nada da nossa vida. Ele não perde nenhuma cena da nossa vida. Pode ser aquela que estiver mais oculta possível, que você acha que nem mesmo você tem conhecimento, mas Deus está presente, Ele contempla tudo isso, Ele sabe de tudo, Ele sabe de todas as coisas. E quando nós agora falamos para Ele: Senhor, sonda-me, Senhor, sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho que vai para o céu. É uma oração que nós pedimos a mão amorosa de Deus sobre a nossa vida, a mão protetora de Deus estendida sobre nós. Deus que com a sua grandeza, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele pesa o nosso coração, até mesmo algumas atitudes astutas nossas, que já por força do hábito nós cometemos e achamos que está tudo legal, mas Deus pesa todas essas atitudes. Ele pesa o nosso coração, Ele pesa, Ele sabe quando é que nós estamos armando
ciladas. Ele sabe de tudo, de todas as coisas. Olha, o salmista aqui, ele traz para nós a figura de um homem que está vivendo uma comunhão com Deus, reconhecendo a sua fraqueza, reconhecendo o seu pecado, mas vivendo a comunhão com Deus, procurando de Deus essa direção, procurando de Deus esta orientação, pedindo para Deus botar para fora, colocar em evidência na sua vida. Isso precisa de brotar dentro de nós, esse querer, esse desejo, esta vontade de nós colocarmos isso em evidência. Olha, da nossa parte, é muito sábio, é muito prudente da nossa parte nós permitirmos que Deus saliente as áreas perigosas das nossas vidas, para evitar trazer prejuízo a nós e a outras pessoas. É colocar em prática a sabedoria, nós deixarmos Deus salientar a nossa vida, chacoalhar, balançar, para ver o que é que realmente está seguro, o que tem fruto, o que é bom, o que na verdade é permanente, é duradouro, é eterno na nossa vida, ou aquilo que não é, aquilo que é temporal, que só faz parte deste tempo, só faz parte desse século. Nós precisamos de Deus neste momento. Nós não conseguimos. Ninguém consegue se não tiver a coragem, a grandeza de abrir a sua vida, de abrir a sua intimidade para Deus. Se não tiver a coragem de reconhecer os caminhos maus que Deus coloca em evidência e mudar o rumo, mudar o curso, se necessário voltar atrás, consertar, seja com quem quer que seja necessário consertar, para que nós possamos ter uma direção que nos leva para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Abrir o nosso coração é colocar os nossos cantos escondidos. Pessoas com hábitos pecaminosos, que está habituado a pecar, quanto mais mente. O que é isso, pastor? Pessoa que peca e nem vê, nem percebe, não sente mais nada, já está cauterizada, a pessoa não tem mais nenhum sentimento quando faz coisas erradas. Deixa eu dar um exemplo para vocês, bem conhecido, um exemplo que acho que todo mundo já passou por isso. Eu me lembro, há alguns anos atrás, um amigo meu, a gente viajava, e aí nós fomos para Redenção, no Pará. Chegou lá em Redenção, tinha um parente dele, um homem, pai de família, motorista do ônibus, da empresa, qual é a empresa? Transbrasiliana. Andava ali para o lado de Altamira, para lá, na Transamazônica. Só que o motorista de ônibus, nós chegamos lá na casa dele em Redenção, pense numa casa chique. Casona. Né? Aí eu fiquei pensando, um motorista de ônibus numa casona dessa, né? Casona chique, casa de prefeito da cidade. Mas o homem era motorista de ônibus. E aí, tal, conversa vai, conversa vem. E essa casa? Isso aí eu consegui
Nessa casa todinha fizeram só com as minhas cabritas. Quem é que sabe o que é cabrita? Levanta a mão, deixa eu ver quem é que sabe. Quem não sabe, eu vou dizer o que é cabrita. Cabrita não é nada mais, nada menos do que roubo. É alguém que é motorista de um ônibus, que é pago, tem o seu salário para dirigir o ônibus, e o dono da empresa, ele vende o transporte, ou seja, ele vende a passagem para aquelas pessoas que entram dentro do ônibus para ser levado de um lugar para outro. E a cabrita não é nada mais do que uma pessoa entra, ele leva ela de um lugar para o outro, mas não destaca a passagem e fica o dinheiro para ele no bolso. Isso aí chama-se cabrita. E por causa do nome, passou a ser uma coisa normal, como se não fosse pecado, ou nem mesmo um crime. E tem muita gente que vive aí dessas cabritas e acha que é normal. Isso aí é um hábito. A pessoa começa a ter o hábito de fazer coisa errada, muda o nome daquilo, e de repente está falando no meio da sua família, um pai de família, falando próximo, perto dos seus filhos, que fez uma casa, e não foi com o seu salário que ele ganha, mas foi com cabrita, ou seja, foi com roubo, o que ele roubou do seu patrão. São os hábitos, pequenos hábitos pecaminosos, e que tem muita gente que faz isso. Ainda hoje tem gente que faz isso, que aceita suborno, que dá suborno, que faz cabrita, que rouba o patrão, rouba até mesmo no seu horário de trabalho, patrão que rouba também empregado. São coisas que, se nós formos mexer e pedir para Deus sondar os nossos caminhos, sondar o nosso coração, sondar os nossos pensamentos, nós vamos descobrir o tanto de coisa errada que nós cometemos diariamente, que são pecados e que certamente vedarão a nossa entrada no céu, se Deus não nos direcionar nesse mundo. Quase ninguém deu glória a Deus, né? É palavra dura, né, pastor? Mas eu não posso deixar de falar, porque o meu papel aqui é fazer vocês quererem ir para o céu. Não posso deixar de falar. Hábitos. Pessoas com hábitos pecaminosos. Os pastores hoje até tentam, na maioria das vezes, ajudar as pessoas com seus pecados ocultos. Com seus pecados ocultos. Tem um negócio que eu faço. Talvez as pessoas achem que até a gente faz isso simplesmente por fazer. Não, eu não faço simplesmente por fazer. Por exemplo, a Santa Ceia, ela é um culto de comunhão. Quem tem que participar da ceia é os irmãos que estão em comunhão, não estão em pecado. Eles precisam de participar da ceia. Quando a gente faz aquela ceiona reunida, que todo mundo aqui na igreja, é muito difícil a gente saber quem ceiou, quem não ceiou. A gente só sabe o número de pessoas. Eu sempre faço isso nas igrejas. Se eu chego numa igreja e ela tem a ceia todo mês reunida ali na sede, eu vou tirando para essa congregação. Por quê? Porque lá é mais pouca gente. É para o pastor da congregação ver. Tem 20 membros lá. E quantos ceiou? 18. Quem é que não ceiou? Foi fulano e Beltrano. Ah, então tem alguma coisa. É para o pastor ir atrás, saber o que está atrapalhando aquele irmão. Se não ceiou, porque também não pode ir para o céu, porque está em pecado. Tem que procurar corrigir.
Às vezes a gente, isso aí é porque o pastor está com preguiça de fazer a ceia de todo mundo junto. Não. Não é. É porque nós precisamos ver quem é que está em comunhão, quem não está. Tem muito pastor que, na maioria das vezes, tenta ajudar as pessoas com seus pecados ocultos. Pecados que estão escondidos, que não são tratados. Tem gente que se aproveita, quem quer reconciliar, vem aqui na frente, vem, ora, mas não trata do seu pecado, volta para trás, está do mesmo jeito. Por que, pastor, que está do mesmo jeito? Porque não foi tratado. Precisa de tratar. Tem pecado que você precisa de tratar dele. É necessário você colocar ele para fora. É necessário que haja uma ferida, um sentimento criado por causa daquele pecado. Meu pecado eu resolvo eu mesmo com Deus lá, eu mesmo com Deus resolvo lá. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina confessar uns aos outros os vossos pecados. Eu preciso voltar sentindo o perdão do meu pecado. Eu não posso simplesmente vir na frente, receber uma oração, voltar para ali, sentar de novo e continuar sentindo que eu estou pecado. Eu preciso de ter a minha comunhão com Deus restaurada. E isso só resolve tratando. Isso só resolve tratando. O tempo não vai acabar. O tempo não vai acabar com o pecado. Você consertar a situação. Davi consertou a situação. A mulher que ele cometeu adultério com ela, ele matou o homem daquela mulher e depois casou com ela, consertou a situação, mas não consertou o pecado. O pecado continuou. Não sei se os irmãos estão me entendendo. Vocês estão me entendendo? Os irmãos estão me entendendo? Precisa de tratar, né? Olha, quando nós pedimos para Deus, olha, sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. À medida que nós ouvimos a sua voz e tentamos obedecer, nós aprendemos a andar no caminho reto. Viu? Quando nós colocamos essas coisas na presença de Deus, eu sei que Deus já falou com muita gente aqui hoje. E tem essas coisas que você está lembrando, que Deus te fez lembrar. Ele já entrou no seu coração hoje, através dessa palavra. Você tem que consertar. Tem que tratar. O Espírito Santo já está falando com você. Se você ouvir a voz dele, der ouvido a essa voz e ajeitar, você vai estar começando a andar na direção de Deus que Ele está traçando para você na sua vida. Eu sei que essa palavra já entrou em muito coração aí. Olha aqui. Não seja enganado. Quer ver? Abre sua Bíblia aí em 1 João, lá no capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Versículo 8. O que diz aí? Olha. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Quando a Bíblia fala enganar, o conceito de engano é crer que algo está certo enquanto que ele está errado. Crer que algo está certo enquanto que ele está errado. E a gente está achando que está certo. Não, eu acho que está certo. Tem muita gente na igreja que, ao invés de procurar o que Deus acha na sua palavra, ele acha melhor ficar com o que ele acha.
E geralmente o que a gente acha está errado. A gente tem que ir para aquilo que Deus acha. Ah, eu acho que assim está certo. Ah, acho assim está certo. Acho que desse jeito é que está certo. Procure saber como é que Deus acha que está certo. Qual é o padrão de Deus? Para quê? Para você não ser enganado. Para você não estar achando, crendo que algo está certo, enquanto aquilo que você acha que está certo está errado. Aquilo que você acha que está certo está errado. Jesus mesmo disse: olha, se nós estivermos na luz, ou seja, se nós estivermos nele, quando fala estarmos na luz, é estar obedecendo os seus mandamentos. Nós paramos de pecar? Não. Mas os nossos pecados, eles são perdoados. Se nós estivermos na luz. Estar na luz é estar no amor de Deus, é estar na verdade de Deus. E aí nós enganamos-nos a nós mesmos. Existem algumas áreas que o pecado ele nos leva a enganar. Quer ver? Veja bem, olha. Como é que nós nos enganamos? Quando nós pensamos que nós não temos pecado para ser perdoado. Quando nós achamos que nós estamos crente, fariseu danado. Quando nós achamos que não tem nada para ser perdoado. Aí nós estamos enganados. Porque todo tanto que você mexer um pouquinho, você vai achar alguma coisinha que precisa de ser ajeitado. Todo tempo que você mexer. Todo tempo que você mexer, você vai achar uma coisinha que você precisa de ajeitar. Eu fiz uma viagem agora. Eu saí daqui sábado, 6 horas da manhã. E fui para Gurupi. Cheguei lá 5 horas da tarde. E fazia tempo que eu não fazia uma viagem assim sozinho. Uma viagem boa, que eu pensei tanto, que eu falei tanto, que eu ouvi tanto Deus falar comigo, que apareceu tanta coisa que eu tenho que ajeitar. Uma viagemzinha que foi. Essa foi. Fazia tempo que eu não andava assim. Uma distância assim, desse tanto, sozinho, só eu e Deus ali dentro do carro, e eu pensava, e cantava, e passava o hino, e o Espírito Santo vinha e falava, e eu cantava mais um pouquinho, e aparecia outro negocinho, e aí eu fui ajeitando, isso, aquilo, outro, ouvindo a voz de Deus. Então, nós nos enganamos quando nós pensamos que nós não temos pecado, que nós somos o gostosão da parada. Você chama-se fariseu, viu? Porque todos nós pecamos, né? Todos nós temos pecado, viu? Todos nós temos pecados, né? Enganamos quando nós pensamos que se pecarmos de fato, Deus não vai se importar ou nos perdoará, mesmo se nós não enfrentarmos o problema ou não lhe contar nada. Acho que não, pequei, mas Deus me perdoa, né? Se não fazer nada, Deus vai me perdoando aí. Já aceitei Jesus, da agora para frente, tudo o meu pecado está perdoado. Ô coitado, como diz a Filó. Oh, coitado. Não é assim não. Não é bem assim não. Mas Deus não sabe do meu pecado? Sabe. Mas Deus só vai entender que você também sabe do pecado e que tem necessidade de consertar ele quando você expressar aquele pecado, quando você confessar aquele pecado. Quando você disser realmente que está errado. É igual orar.
Mas Deus, a Bíblia não diz que Deus sabe tudo a nosso respeito, até da nossa oração, antes da palavra sair da nossa boca, Ele já sabe? Sabe! Então para que nós orar? Nós precisamos de orar, porque Deus precisa entender que nós estamos colocando aquilo nas mãos dEle, que nós estamos entregando aquele problema, aquela situação para Ele. Deus sabe que você é crente, que você adora Ele, sabe, mas precisa de você sair da sua casa, tomar banho, vestir roupa nova lá, uma roupa bem bonita, sair da sua, botar a Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja, para Ele entender que você veio prestar a Ele um culto. Disposição. É disposição de fazer alguma coisa. Muda? Muda, claro que muda. Claro que muda. Claro que muda. Muda tudo. Muda tudo. Então nós precisamos, olha, enganamos-nos quando nós pensamos que não podemos ou não seremos perdoados, mesmo quando confessamos de fato o nosso pecado. Também nós nos enganamos. Não vou falar desse pecado com Deus não, que Ele não vai me perdoar disso aí não. Negócio tão feio, tão cabeludo, que Deus não vai me perdoar. Não existe pecado, pode ser o pior pecado do mundo, que se o pecador se arrepender, ele vai ser purificado de todo pecado. Vai ser purificado de todo pecado. Ele vai ser purificado de todo pecado. Então, são coisas que nós não podemos nos enganar. O engano, ele prejudica a nossa comunhão, traz consequência para a nossa vida cristã. Quando nós nos enganamos, quando nós pensamos, deixamos essa coisa assim, vou deixar esse pecado aí, vai passar o tempo. Tem gente participa da ceia hoje, aí daqui um mês pecou alguma coisa, aí não participa da ceia. Só naquela ceia ele não participa, aí na outra já participa de novo. Ele próprio já esqueceu do pecado, mas Deus não esqueceu. Deus não esqueceu. Tempo não apaga pecado. Não se engane. Tem muito crente aí que está sofrendo consequências de pecados cabeludos que estão aí criando fortalezas na sua vida, no seu coração, que o seu coração já ficou endurecido. Quer ver as consequências? Olha, veja bem. As consequências de pessoas que enganam, prejudica a sua comunhão. Consequência: dificuldade de orar. Sabe o que acontecia com Davi? Davi, antes do Salmo 51, quando ele matou Urias para ficar com Betseba, quando ele ajoelhava para orar, sabe o que vinha na cabeça dele? O pecado. Ele queria falar alguma palavra, mas a única coisa que vinha na cabeça dele, na mente dele, na frente dele, só aparecia o pecado, aquele pecado que ele cometeu. Quanta gente que quando dobra o joelho para orar, a única coisa que aparece na frente dele é o pecado que ele cometeu, que precisa de ser tratado. Que precisa ser tratado. Aí não ora mais, não canta mais, porque não tem a graça para cantar, não adora mais o Senhor, não consegue mais chorar na presença de Deus. A palavra que o pastor prega não entra mais no seu coração. Por quê? Porque está endurecido o coração. A palavra bate e volta, não entra mais no coração. Por quê, pastor? Consequências do pecado. Coração endurecido. Coração endurecido. Coração endurecido. Coração pesado. Como é? Os que acham que Deus não esquece do pecado. Tem gente que não fala,
ele pede perdão, ele peca, bati com força no meu coração, chegou a doer. Ele peca, pede perdão e acha que Deus ainda está lembrando do pecado ainda. Não, quando você pede perdão, você confessa o seu pecado, esqueça, porque Deus já lançou no mar do esquecimento. A gente não, tem outras pessoas não, que fica se martirizando toda a vida por causa daquele pecado. Toda a vida. São consequências do pecado que prejudicam a comunhão com Deus e que precisam de ser tratados na vida do crente, do cristão. Sonda-me, Senhor, conhece o meu coração, conhece os meus pensamentos, guia-me pelos caminhos eternos, o caminho que me leva para a eternidade. É isso que nós precisamos fazer. Sabemos que somos pecadores, Jesus também sabe que nós somos pecadores, por isso Ele é o nosso advogado, porque Ele veio aqui, Ele viveu, Ele sofreu as dores que nós sofremos, Ele sofreu toda a opressão que nós sentimos aqui, tudo isso Ele sentiu, por isso Ele sabe tudo que nós estamos sujeitos aqui. Por isso Ele é o nosso advogado. E Ele sabe que nós somos pecadores. Ele intercede por nós dia e noite. Agora nós não podemos tentar enganar Ele. Nós não podemos tentar enganar o Espírito Santo. Nós não podemos tentar. Nós precisamos sempre saber dessa nossa condição humana e trabalhar e dar manutenção na nossa vida cristã diariamente, dando ouvido ao Senhor quando Ele fala conosco, fala no hino, fala com a palavra, fala naquele momento que você está sozinho, fecha os seus olhos assim e Deus fala com você, abre o seu coração para que Deus possa fazer isso. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Cante. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, guia meus passos,
e céu.